A camisola de Maren Ashby estava a cheirar a ferro e a desespero quando chegou à zona de lavagem da roupa do palácio. O maior filhote de lobo de guerra do rei Alfa usava metade de uma couraça de prata como chapéu. O filhote mais pequeno tinha roubado uma meia cerimonial de um duque e apresentava ao tribunal horrorizado como um troféu de guerra. O terceiro filhote estava sentado em cima do armeiro real, algo que Maren considerava em privado a decisão mais sensata tomada naquela manhã. O armeiro não concordava. Deitado de costas na areia de treino, com os braços esticados, as botas polidas apontadas para o teto e uma pata negra enorme pousada sobre o estômago. O seu bigode tremia sempre que tentava respirar. O filhote de lobo em cima dele, Brin, não parecia arrependido. Brin raramente parecia arrependido. Brin era o mais observador. Tinha pelo cinza-fumo uma faixa branca sobre uma sobrancelha e a certeza moral de uma criatura que acreditava que todas as más ideias deviam ser punidas de uma vez. Se um tratador se aproximasse com correntes, Brin rosnava. Se um padre se aproximasse com incenso, Brin espirrava. Se um nobre se aproximasse com conselhos, Brin retirava-se os conselhos e, por vezes, parte do casaco do nobre. O filhote com o chapéu de couraça era Rook. Era o maior dos três, já mais alto que a maioria dos cães de caça e mais largo que vários barões. Tinha pelo castanho escuro com marcas de lua prateadas ao longo dos ombros. O principal método de protesto de Rook era sentar-se. Sentava-se em armaduras, sentava-se em manequins de treino, sentava-se em carros, bancos, escudos cerimoniais e um príncipe visitante infeliz que o tinha chamado decorativo. O filhote mais pequeno, Nix, não era pequeno em nenhum sentido útil. Era apenas pequeno em comparação com os outros dois. Tinha olhos dourados pálidos, patas rápidas e o talento de um ladrão profissional. No momento, segurava a meia do duque nos dentes e abanava o rabo como se esperasse aplausos. Ninguém aplaudiu. O duque fez um som fino perto da barreira de observação. "É seda", sussurrou ele. Nix largou a meia, colocou uma pata sobre ela e deu ao duque um olhar brilhante que significava que era seda. Maren parou ao lado do carrinho de lavagem e observou a cena. Pratos de prata partidos jaziam na areia como escamas de peixe iluminadas pela lua. 3 correias de couro rasgadas pendiam do portão de treino. Um mestre de feras real estava num barril, a recusar-se a descer. 2 aprendizes seguravam uma corrente de medição entre eles e choravam baixinho. Acima do caos, o rei Alpha Cedric Valethorn estava na galeria real. Ele parecia exatamente como todos os rumores diziam que ele era. Alto, de cabelo negro, com olhos frios, ombros largos num casaco militar escuro preso com fechos de prata. Tinha o rosto de um homem que podia dar ordens antes do pequeno almoço e ainda assim lembrar-se de qual primo tinha arquivado mal as contas dos grãos. Infelizmente, os seus sagrados lobos de guerra estavam atualmente a perder uma guerra contra a roupa. Maren empurrou uma madeixa de cabelo solta para trás da orelha e perguntou-se se alguém tinha verificado as costuras. Ninguém num palácio verifica as costuras até algo rasgar. O ancião Varric bateu com a sua bengala de madeira lunar no chão da galeria. O velho Alfa tinha cabelo branco, um hobby formal e o tipo de voz que fazia os servos deixar cair pratos noutros quartos. "Isto é uma desgraça", declarou Varric. Rook abanou a couraça. Ela suou em volta das suas orelhas. Ele parecia satisfeito com a desgraça. O capitão Sorrel, comandante da guarda real, esfregou o maxilar. "Este é o 8º fato este mês." "9º", corrigiu o mordomo real por trás de uma prancheta. "Se contarmos a pequena cobertura cerimonial de ombro que Nix enterrou na fonte." As orelhas de Nix ergueram-se. O mordomo baixou a prancheta. "Não recuperes", advertiu o filhote. Nix recuperou na sua imaginação e pareceu feliz. Maren devia ter continuado a andar. Era uma lavadeira, nem sequer uma lavadeira sênior. Lavava lama de toalhas de treino, sangue de camisas de guarda, vinho derramado de toalhas de mesa de banquetes e pelo de lobo de tudo. O seu posto no palácio podia ser medido pela frequência com que as pessoas se lembravam de dizer o seu nome em vez de menina. Era também uma ômega. Isso fazia algumas pessoas suavizarem a voz à volta dela e outras afiarem-na. Fez com que portas se fechassem suavemente à sua frente.
Fez com que alfas oferecessem proteção quando queriam dizer controlo. Fez com que betas perguntassem se ela tinha certeza antes de levantar uma cesta pesada, mesmo enquanto ela já a levantava. Maren aprendera a sobreviver notando o que as pessoas ignoravam. Hoje, todos ignoravam o forro interior rasgado da couraça que Hulk usava como chapéu. O forro estava errado. Maren conseguia vê-lo da conduta de lavagem. Demasiado rígido. Demasiado limpo em alguns sítios. Demasiado esfregado no... A costura perto do ombro estava elevada o suficiente para raspar a pele durante uma corrida. O fio de prata à volta do brasão da lua tinha sido cozido através de acolchoamento, o que significava que cada movimento arrastaria o desenho contra o pelo do filhote. Não admira que Rook o tivesse posto na cabeça. Era o lugar menos doloroso para o usar. O ancião Varric virou-se para Cedric. Majestade, os filhotes requerem disciplina. São lobos de guerra abençoados pela lua, não cachorrinhos de cozinha. A boca de Maren moveu-se antes que os seus instintos de sobrevivência a apanhassem. Talvez devêssemos parar de os vestir como castiçais. O pátio de treino ficou imóvel. Até Nix congelou com a meia. Maren fechou os olhos por meio segundo. Essa tinha sido a voz exterior. O mordomo virou-se lentamente. O seu nome era Lorne, e ele tinha a expressão frágil de um homem que acreditava que papelada podia impedir o tempo. Perdão? Conseguiu Lorne. Maren segurou a pega do carrinho de lavagem com as duas mãos. Eu disse, talvez a armadura seja o problema. O ancião Varric olhou para ela como se um balde de esfregona tivesse apresentado uma teoria política. Quem é você? Maren Ashby, senhor, lavandaria real. O silêncio aprofundou-se. O armeiro, ainda debaixo de Brim, emitiu um som esperançoso. Pode a lavandaria real remover o lobo? Brim pressionou uma pata para baixo. O armeiro parou de esperar. Cedric finalmente moveu-se. Pousou uma mão enluvada na barreira da galeria e concentrou-se em Maren. Os seus olhos eram cinza pálido, quase prateados à luz da manhã. Eles não a dispensaram. Isso era pior. A dispensa era fácil de sobreviver. A atenção de um rei alfa parecia estar de pé debaixo de uma nuvem de tempestade que conhecia o seu endereço. Explique, ordenou Cedric. Maren engoliu. Todas as pessoas no pátio a observavam. O duque guardava a sua meia restante. O armeiro ofegava. O chapéu de couraça de Hulk escorregou sobre um olho. Nix rastejou para trás com a meia roubada em pequenos passos, o que só um tolo chamaria de furtividade. Maren apontou para a armadura partida espalhada perto do portão. As rupturas estão todas nos mesmos sítios. Ombro, barriga, lado, debaixo das patas dianteiras. As correias são muito duras e a costura interior está elevada. Se alguém me fizesse correr com isso, também mordia. O capitão Sorrel tossiu para o punho. As sobrancelhas do ancião Varric franziram-se. A armadura foi abençoada pelos sacerdotes da lua e forjada pela armaria real. É por isso que brilha, respondeu Maren cuidadosamente. Não explica por que é que serve. A pena do mordomo parou de se mover. A boca de Cedric não sorriu. Os seus olhos fizeram algo perigoso perto dela. Hulk largou a couraça da cabeça. Ela caiu com um estrondo pesado. Empurrou-a para Maren com uma pata. Todo o tribunal observou o sagrado filhote de lobo de guerra a pedir serviço de lavandaria. Maren desejou que o chão se abrisse. Não abriu. O ancião Varric recuperou primeiro. Majestade, isto é absurdo. Uma ômega de lavandaria não pode avaliar equipamento de guerra real. Rook sentou-se na couraça. O som foi final. Cedric olhou do filhote para Maren. Podes provar isso? As mãos de Maren apertaram a pega do carrinho. Daqui não? Então desce. Lorne fez um ruído como um recibo rasgado. Majestade, os formulários de responsabilidade. Mais tarde, mas e se ela for devorada? Maren levantou uma mão. Preferia não ser. Nix pegou na meia outra vez e abanou o rabo. O olhar de Cedric permaneceu nela. Uma inspeção, sem tocar nos filhotes a menos que venham até ti. Sem correntes, sem chifres. Capitão Sorrel vigia os portões. Maren assentiu porque a sua boca ficou seca. Ela queria mencionar as costuras. Agora estava a entrar num fosso de treino com 3 filhotes de lobo de guerra abençoados pela lua, um armeiro preso debaixo de um e um rei alfa a observar cada passo. O seu lobo mexeu-se lá dentro, pequeno e cauteloso. Ômega não significava fraco.
Significava que os seus instintos notavam a pressão alfa da mesma forma que a pele notava o fogo. O poder de Cedric enchia o pátio, não alto, não selvagem, mas constante o suficiente para fazer cada outro lobo medir a sua respiração. Maren manteve os olhos na armadura partida. Isso era mais seguro do que olhar para ele. Ela entrou pelo portão inferior. Brin levantou a cabeça do peito do armeiro. As suas orelhas achataram-se. O seu nariz trabalhou. Cheirava a sabão, lã, cinza, chuva velha e vapor de lavandaria nela. Não cheirava a polimento de metal, óleo de medo, incenso ou o pânico azedo de homens a fingir confiança. Maren parou a 3 metros de distância e baixou-se para um agachamento ao lado da placa de ombro partida mais próxima. Não estou aqui pelo teu estômago, disse ela ao armeiro. O homem emitiu um leve gemido de gratidão. Estou aqui pela armadura. Brin considerou isto. Hook inclinou-se. Nix arrastou a meia mais para perto e sentou-se nela. Maren pegou na placa de ombro. O forro de couro arranhou a sua palma. Ela não precisava de pressionar com força. A costura elevada agarrou-se à sua pele como uma pequena serra. Aqui está, murmurou ela. Cedric ouviu-a da galeria. Claro que sim. A audição alfa era outra vantagem real injusta. O que é? Perguntou ele. Maren ergueu o interior da placa. A costura está errada. Deve ser achatada e coberta. Esta está a roçar cada vez que o ombro se move. Isso não é sujidade, é óleo de pele e pelo irritado. O armeiro levantou a cabeça. Isso é impossível. A placa segue o padrão sagrado. Brin rosnou. O armeiro voltou a cabeça para a areia. Maren virou a placa. A luz da manhã apanhou flocos brancos no acolchoamento. E isto é pó de limpeza seco. Demasiado. Cheira a salve amarga e erva de prata. Vários sacerdotes enrijeceram na galeria. Maren cheirou uma vez e arrependeu-se. Forte o suficiente para me coçar os olhos. Hook espirrou. O espirro disparou a couraça 1 metro à frente. Lauren escreveu algo muito rápido. Maren pegou numa correia de barriga. Esta correia é muito estreita. Toda a pressão vai para uma linha quando eles viram. Os filhotes não estão a recusar o serviço real. Estão a recusar o atrito. O capitão Sorrel inclinou-se para o rei. Eu disse à armaria que os filhotes se movem de forma diferente dos adultos. O armeiro protestou debaixo de Brin. São criados a partir de linhagens de guerra reais. Também são bebés, respondeu Maren. Isso produziu um segundo silêncio. Rock tinha o tamanho de um pônei pequeno. Brin estava sentado num homem adulto. Nix tinha começado a roer a meia do duque em tiras legais. Bebés não era a palavra que qualquer pessoa na corte ousara usar. Maren usou-a porque era verdade. A expressão de Cedric mudou quase nada. Maren viu-a na mesma. Algo nele suavizou por trás da pedra. Então o ancião Varric estragou tudo. A sentimentalidade não os preparará para a guerra. Maren levantou-se com a correia na mão. A dor também não. As palavras aterraram mais forte do que ela pretendia. O seu lobo encolheu-se lá dentro. Cedric não a repreendeu. Ele desceu as escadas da galeria em vez disso. Todos os guardas moveram-se de uma vez. O poder moveu-se com ele, não como ameaça, mas como gravidade. Os filhotes notaram. Rock levantou-se. Nix largou a meia. Brin levantou a pata do armeiro e virou-se para Cedric. O armeiro rolou para longe com a graça de um homem a escapar da história. Cedric entrou no fosso. Ele não olhou primeiro para a armadura partida. Olhou para os filhotes. Maren notou isso. Ele estava mal-humorado, severo e suficientemente real para fazer uma colher pedir desculpa por se dobrar. Mas ele não era indiferente. A sua atenção moveu-se sobre cada filhote como uma mão a verificar ferimentos. "O que precisas?" perguntou Cedric a Maren. Ninguém lhe perguntara isso no palácio antes. Não assim. Maren forçou-se a não olhar fixamente. Uma placa de ombro danificada, uma correia de barriga, um balde de água morna, sabão simples, lã velha e macia, uma agulha sem fio, linha de cera e permissão para arruinar o padrão sagrado. O ancião Verric engasgou-se. Nix abanou o rabo. Cedric estudou seu rosto. Podes consertar isso? Posso fazer com que doa menos. Não foi essa a minha pergunta. Maren deixou a pausa respirar por um momento, porque o pátio já tinha produzido ruído suficiente para um incidente real. É a resposta honesta. A boca do capitão Sorrel contraiu-se. Cedric deu um aceno curto. Tens até ao pôr do sol.
Maren olhou fixamente para ele. Para uma placa de ombro, esclareceu ela. Para uma placa de ombro. Ele concordou. Depois, virou-se para o tribunal. Ninguém interferirá com Maren Ashby enquanto ela trabalha. O ancião Varric bateu com a sua bengala no chão. Majestade, ela é uma lavadeira. A voz de Cedric arrefeceu. Então hoje a lavandaria tem mais juízo do que a armaria. Nix pegou na meia do duque e atirou-a para o ar. Aterrou na prancheta de Lorne. O mordomo olhou para ela. Maren não riu. Era uma lavadeira ômega rodeada de alfas, feras sagradas e política de corte. Mas enquanto Rook empurrava a placa de ombro partida para mais perto com a sua pata enorme, Maren sentiu a primeira estranha centelha de esperança. Ela sabia de lavandaria. Ela sabia de costuras. Ela sabia o que acontecia quando pessoas poderosas tratavam o desconforto como desobediência. E pela primeira vez, o rei tinha dito a todos para saírem do seu caminho. A lavandaria real ficava por baixo das cozinhas orientais, onde o calor se acumulava e a dignidade ia morrer. O vapor cobria as vigas do teto, baldes batiam, o lixívia de sabão ardia no ar, lençóis molhados pendiam de cordas como bandeiras de rendição. Todas as superfícies apresentavam uma mancha, um remendo, um alfinete ou uma história que alguém mais rico queria que fosse lavada. Maren amava e odiava em igual medida. Era trabalho ruidoso, quente e honesto. A roupa de linho não mentia. O sangue ficava castanho. O vinho ficava roxo. A lama rachava. Perfume barato ficava nas costuras muito depois de as damas nobres deixarem uma sala. O suor do medo cheirava diferente do suor de treino. Uma camisa podia dizer-lhe se um guarda tinha lutado, dançado, escondido ou sido empurrado para uma fonte por um filhote de lobo. A placa de ombro danificada dizia-lhe muito. Ela colocou-a na sua mesa de trabalho enquanto as outras lavadeiras se reuniam a uma distância cuidadosa. Velha Fena, a chefe da lavandaria, cruzou os seus braços grossos. O seu cabelo grisalho estava enrolado num lenço vermelho e os seus olhos tinham visto todos os desastres reais desde que Cedric tinha 14 anos. Trouxeste uma placa de guerra real para minha lavandaria. Maren espalhou uma toalha por baixo dela. O rei deu-me até ao pôr do sol. Para quê? Arruinar o padrão sagrado. Fena olhou fixamente. A lavadeira mais jovem, Tilly, sussurrou. Seremos executadas? Não antes do jantar, decidiu Fena. Já deixei de molho as toalhas de mesa. Maren sorriu apesar de si mesma. Ela trabalhou rápido. Primeiro, ela enxaguou o forro interior com água morna e sabão simples. A água ficou cinza, depois esverdeada do pó de ervas velho. A sálvia amarga subiu numa nuvem. Tilly espirrou 3 vezes. Fena praguejou contra os sacerdotes com criatividade impressionante. A seguir, Maren cortou a tampa da costura elevada. Debaixo dela, as costuras estavam duras com selante seco. Bonito por fora, cruel por dentro, observou Fena. Ombro, corrigiu Maren. Cedric permaneceu quieto o tempo suficiente para as palavras se tornarem mais do que outra discussão na areia, ainda rude. Maren substituiu o forro rígido por lã velha amolecida pelo sol de um manto de inverno que não pertencera a ninguém importante. Ela escolheu-o porque tinha sido lavado 100 vezes. Sem cheiro de corante, sem perfume, sem pó de sacerdote. Tinha o cheiro quente e abafado de ovelha limpa e ar de verão. Ela achatou a costura com um malho de madeira. Depois cobriu-a com uma tira de linho gasto. Cera na linha ligeiramente, não demasiado. Demasiada cera ficaria dura. Ela coziu com pequenos laços inclinados que podiam flexionar quando o filhote se movia. Por volta do meio da tarde, o capitão Sorrel apareceu à porta. A lavandaria ficou silenciosa. Sorrel era um beta, cicatrizado e largo, com um anel de prata na orelha esquerda e o hábito de parecer cansado o suficiente para entender a todos. Ele carregava uma nota selada. O rei pergunta se a placa está pronta. Fena pôs os 2 punhos nos seus quadris. O rei também pode pedir ao sol para se pôr mais cedo. Ele ignorá-lo-á. A boca de Sorrel contraiu-se. Relatarei isso. Não o farás, avisou Maren. Sorrel entregou-lhe a nota. Continha apenas 4 palavras. Ainda dói? Maren leu-a 2 vezes. Não é bonita? Não é apropriado? Dói. Ela engoliu e escreveu por baixo. Menos. Não perfeito. Sorrel levou a nota de volta. 10 minutos depois, chegou outra. Menos é progresso. Fena inclinou-se sobre o ombro de Maren.
Isso é quase encorajador. Devíamos alertar as cozinhas? Maren dobrou a nota e guardou-a debaixo de um carretel. Continua a costurar. Ao pôr do sol, a placa de ombro estava feia. Não havia forma polida de o negar. O exterior de prata ainda brilhava, mas o interior parecia que uma lavadeira tinha ganho uma discussão com um objeto sagrado. A costura estava almofadada. A borda estava suavizada. A costura do brasão da lua tinha sido solta onde puxava. O forro cheirava a lã simples, sol limpo e a ninguém a tentar impressionar um sacerdote. Maren levou-a de volta ao pátio de treino com sabão na manga e 3 agulhas espetadas no punho. O tribunal tinha voltado. Claro que sim. Ninguém queria perder uma ômega a errar em público. Cedric estava no portão inferior desta vez, não acima dela. Essa pequena mudança fez algo inconveniente ao batimento cardíaco de Maren. Hook viu a placa de ombro primeiro. Ele levantou-se da areia, enorme e cauteloso. Nick saltitava atrás dele. Orelhas achatadas, olhos aguçados. Maren parou fora do alcance de mordida e colocou a placa no chão. Não a vou pôr em ti, disse ela a Hook. Podes cheirá-la. O ancião Varric bufou. Lobos de guerra não tomam decisões de guarda-roupa. Hook colocou uma pata enorme na placa e arrastou-a para mais perto. Cedric virou a cabeça para Varric. Aparentemente, eles revêm os materiais. O capitão Sorrel tossiu. Hook cheirou o forro, uma vez. 2 vezes. Depois baixou a cabeça e esfregou a bochecha contra a lã. A galeria irrompeu em sussurros. Os joelhos de Maren quase esqueceram o seu trabalho. Hook empurrou o ombro para debaixo da placa. Não totalmente. Apenas o suficiente para testar. Quando não raspou, congelou. As suas orelhas moveram-se para frente. Ele mudou o peso. Depois deu um passo, 2, 3. Sem rosnar, sem mordida, sem tentativa de transformar alguém em mobiliário. Nix latiu. Hook parecia satisfeito consigo mesmo e sentou-se. No banquinho cerimonial do ancião Varric. O banquinho rachou. Varric fechou os olhos. Maren cobriu a boca com uma mão. Cedric não cobriu a dele. Ele ainda não sorriu. Não exatamente. Mas os seus olhos aqueceram o suficiente para Maren esquecer o tribunal por um momento. Então Nix roubou a agulha do seu punho. Não! Guinchou Maren. Nix gingou para longe com a agulha na horizontal nos dentes, encantado com a tensão repentina. 3 guardas avançaram. Nix desviou-se. Hook ficou com a sua nova placa de ombro, decidiu que isto era um jogo e bloqueou os guardas com o seu corpo. Brin, ofendido pela desordem que não começara, latiu uma vez e enviou o armeiro para trás de um barril. Maren pôs 2 dedos na boca e assobiou. O som cortou o pátio. Nix parou. Todos pararam. Maren apontou para o chão. Deita fora. O rabo de Nix abanou. Essa é uma agulha, não um tesouro, Nix considerou. Deita fora e encontrar-te-ei um botão estragado. A agulha caiu. Nix trotou e sentou-se aos seus pés. O tribunal olhou fixamente como se Maren tivesse movido a lua com sabão de lavandaria. Cedric atravessou a areia lentamente. Um botão estragado? Perguntou ele. Maren agachou-se para recuperar a agulha. Ele gosta de coisas pequenas e duras que aborrecem as pessoas. Isso explica vários nobres. Ela olhou para ele. Ele parecia perfeitamente sério. Isso piorava as coisas. Maren riu antes que pudesse parar. O som escapou para o pátio de treino, brilhante e muito imprudente. O ancião Varric enrijeceu. Lorne deixou cair a sua pena. O olhar de Cedric baixou para sua boca, depois voltou para os seus olhos. Por um batimento cardíaco, o pátio cheirava menos a política e mais a areia quente, lã limpa e algo perigosamente novo. Então Brin rosnou. Maren virou-se. O filhote cinza-fumo não se tinha aproximado. Ele ainda estava junto à parede, o pelo eriçado, a atenção fixada na placa de ombro reparada. Hook gostava dela. Nix queria roubar partes dela. Brin não confiava nela. Marin compreendeu imediatamente. Ele é quem mais sofreu, disse ela. O armeiro começou a objetar. Brin mostrou os dentes. O armeiro escolheu a sabedoria. A voz de Cedric baixou. Podes ajudá-lo? Marin observou a postura rígida de Brin, a forma como seu ombro esquerdo permanecia ligeiramente alto. A forma como seu nariz enrugava sempre que o vento empurrava o cheiro da placa limpa para ele. Não esta noite. Varric aproveitou a oportunidade. Então o experimento está incompleto. Sim, concordou Marin. O ancião piscou. Ela manteve os olhos em Brin.
A confiança não é uma toalha. Não posso espremê-la e pendurá-la antes do jantar. O capitão Sorrel fez um som baixo que podia ter sido de aprovação. Cedric virou-se para o tribunal. Maren Ashby continuará amanhã. Os sussurros aguçaram-se. O estômago de Marin desceu. Continuar significava atenção. Atenção significava ressentimento. O ressentimento atingia mais duramente as pessoas sem posição. Ela devia ter dito que não. Ela devia ter devolvido a placa, regressado à lavandaria e deixado o palácio lembrá-la como uma curiosidade temporária. Rook empurrou a placa de ombro reparada para ela. Nix largou a agulha roubada no bolso do seu avental, aparentemente orgulhoso da sua contenção. Brin observava da parede, zangado e assustado, e a tentar esconder ambos. Marin ouviu-se a responder: "Precisarei de mais lã velha." Cedric assentiu. "Terás. Sabão simples." Concedido. Um dos filhotes moveu-se por perto, adicionando um suave raspar de garras ao silêncio, sem incenso perto da armadura. Um sacerdote engasgou-se. Cedric nem sequer olhou para ele. Concedido. E ninguém lhe chama bestas onde possam ouvir. Essa mudou o ar, a boca do ancião Varric afinou. São bestas sagradas de guerra. As orelhas de Brin achataram-se. A voz de Maren permaneceu suave. Eu não disse que não eram sagradas, eu disse que podiam ouvir. Cedric virou os olhos para Brin. O filhote olhou de volta para ele. Algo silencioso passou entre rei e lobo de guerra. Então Cedric virou-se para o tribunal. Concedido. Maren curvou-se antes que alguém pudesse ver o quanto isso importava para ela. Naquela noite, a lavandaria ficou acordada. Não oficialmente. Oficialmente, a lavandaria fechava depois do jantar. Não oficialmente, lã velha apareceu de baús, mantos aposentados, cobertores de inverno e uma capa de veludo escandalosa que Fena afirmava ter merecido a morte desde o baile de primavera. Maren separou por maciez e cheiro. Tilly enxaguou correias. Fena fez chá forte o suficiente para ameaçar as colheres. 2 rapazes da cozinha trouxeram rolos de sobra e ficaram para fofocar. À meia-noite, todos tinham uma opinião sobre a armadura de guerra real. A maioria das opiniões era rude. Maren gostava delas. Na manhã seguinte, Cedric veio à lavandaria. Ele não mandou o capitão Sorel. Ele não mandou Lorne. Ele veio ele mesmo, enchendo a porta num casaco preto, botas polidas e uma autoridade real tão afiada que 3 lavadeiras ficaram em sentido com lençóis molhados nas mãos. O vapor enrolou-se à volta dele. Bolhas de sabão passaram pelo seu ombro. Ele parecia profundamente fora do lugar. Fena deu uma olhada ao rei Alfa e apontou para uma zona seca perto da parede. Fica aí, se tens de ser enorme. Cedric ficou ali. Maren mordeu o interior da bochecha. Vim ver o progresso, disse ele a ela. O progresso está úmido. As testemunhas mais próximas fingiram não ouvir, o que significava que ouviam com devoção impressionante. A maioria do progresso é. Fena apertou os olhos. Isso soou como um ditado. Quase foi respondeu Cedric. Tilly deixou cair o lençol num balde. Maren mostrou-lhe os novos forros interiores. Ela fez 3 versões. Uma grossa para Rook, porque o seu peso esmagaria o acolchoamento mais rápido. Uma flexível para Nix, porque ele retorcia-se como uma fita ao vento. Uma estreita e removível para Brin, porque ele precisava de controlo antes de aceitar o contacto. Cedric correu um dedo enluvado sobre o acolchoamento de Brin. Por que é removível? Se ele entrar em pânico, ele precisa de saber que pode fugir dele. Por um momento, até Nix pareceu entender que o tempo importava. A armadura normalmente não oferece fuga. É por isso que ele a odeia. Cedric absorveu isso sem defender a armadura. Maren gostou um pouco dele por isso. Depois parou de gostar dele, porque gostar de reis era um mau hábito sem uso prático. Ele notou as 3 agulhas espetadas na sua manga. Isso é seguro? Mais seguro do que mantê-las onde Nix as possa alcançar. Ele roubou o meu botão de sinete esta manhã. Maren olhou para cima. Deixaste-o preso a algo? A minha manga. Então ele mostrou iniciativa. Os olhos de Cedric estreitaram-se. Fena fez um ruído no seu chá. Maren voltou a cozer antes que a sua boca arruinasse a sua vida outra vez. Cedric permaneceu por 1 hora. Ele não pairou. Ele não ofereceu conselhos tolos. Ele fez perguntas precisas e ouviu as respostas.
Aprendeu que o tinha grão, que o sabão podia deixar uma marca que a secagem ao sol importava, e que o fio de prata só era bonito do lado que não tocava na pele. Numa altura, ele pegou numa agulha. Maren quase o parou. Depois lembrou-se que ele era um rei, não uma estátua decorativa. Vais picar-te se a segurares como uma adaga, advertiu ela. Cedric ajustou a sua pega. A agulha dobrou-se. Tilly fez um pequeno guincho. Cedric examinou a agulha dobrada com a expressão sombria de um governante a enfrentar rebelião. Ela rendeu-se, disse Maren. Não tinha disciplina. Maren deu ao silêncio tempo para se instalar sobre a areia e as correias partidas. Faltava manuseamento adequado, sussurrou Fena. Boa menina. Cedric ouviu isso também. A sua boca contraiu-se. Ao meio-dia, todo o palácio sabia que o rei Alfa tinha sido enviado para ficar ao lado da parede na lavandaria e tinha perdido uma luta com uma agulha. À tarde, metade dos servos tinha encontrado razões para passar pela porta da lavandaria. Maren queria rastejar para dentro de uma cesta. Cedric voltou de qualquer maneira. A segunda prova pertenceu a Nyx. Realizaram-na no pátio de treino com menos nobres e mais botões estragados. Maren aprendera que a negociação com Nyx exigia tributo. Ela trouxe uma bolsa de botões de casacos velhos, 2 fechos partidos e uma fivela que tinha ofendido Fena. Nyx viu a bolsa e esqueceu-se de fingir que era perigoso. Ele saltou pela areia, parou pouco antes de Maren, depois sentou-se com autocontrole heróico. Bom, elogiou Maren. O rabo de Nyx varreu um círculo na areia. O ancião Varric resmungou que lobos de guerra não deviam ser subornados com restos de lavandaria. Nyx espirrou no seu hobby. Maren levantou o acolchoamento leve do ombro. Isto não é um brinquedo. Nyx olhou fixamente para a bolsa de botões. Isto também não é um brinquedo. Nyx olhou mais fixamente. Está bem. Um botão depois de experimentares o acolchoamento. Nyx apresentou o ombro tão rapidamente que o capitão Sorel riu alto. O som assustou todos, incluindo Sorel. Maren colocou o acolchoamento debaixo da correia de teste. Nyx mexeu-se. Ela esperou. Ele mexeu-se novamente. Depois girou em círculo a tentar inspecionar o seu próprio ombro. Ainda está preso, assegurou-lhe ela. Nyx rolou de costas. Lorne escreveu. O sujeito pode ter confundido a prova com teatro. Cedric leu por cima do seu ombro. Preciso. Maren deu a Nyx um botão castanho rachado. Ele levou-o a Cedric e colocou-o na bota do rei. Estou a ser pago? Maren apertou a correia corretamente. Possivelmente julgado. Nyx tocou na bota com uma pata. Cedric agachou-se, pegou no botão e ofereceu-o de volta. Nyx recusou. O filhote trotou com a dignidade de uma criatura que tinha dado uma mesada real. No final da hora, Nyx aceitou ambos os acolchoamentos de ombro, uma correia de barriga e uma placa de colarinho macia. Ele não aceitou o brasão cerimonial. Roubou-o 4 vezes e enterrou-o uma vez. Maren finalmente ergueu o brasão para Cedric. Precisa de estar aqui? O ancião Varric respondeu antes do rei. Simboliza a autoridade real. Nyx desenterrou o brasão e atirou-o para um bebedouro. Cedric observou as ondulações a espalharem-se. A autoridade real pode ser movida para a placa exterior. Bom, Varric parecia ferido. A tradição não é um padrão de lavandaria. Não, concordou Maren. Os padrões de lavandaria podem ser ajustados antes que magoem alguém. Sorel virou-se. Os seus ombros tremeram. Cedric não disse nada, mas o canto da sua boca traiu-o. Esse foi o primeiro dia em que Maren se perguntou como seria fazer o rei Alfa rir de propósito. Ela descartou o pensamento imediatamente. Lavadeiras ômegas não colecionavam risos reais. Colecionavam manchas, rumores e cautela. Brin levou 6 dias. Foi isso que transformou Maren de uma curiosidade num problema. Hook gostava do acolchoamento macio. Nyx gostava do sistema de tributo. Brin não gostava de nada, não confiava em ninguém e tratava cada correia como uma ofensa pessoal. Ele não atacou Maron. Isso era progresso. Ele achava-se contra a parede sempre que ela trazia o acolchoamento de teste perto do seu ombro esquerdo. Mostrava os dentes se mais alguém se movesse. Mordeu uma vez o ar quando o armeiro limpou a garganta. O armeiro parou de limpar a garganta em público. Maron recusou-se a apressar-se.
Todos os dias ela sentava-se na areia a 3 metros de Brim com o acolchoamento removível ao lado dela. Ela remendava outras peças enquanto ele observava. Ela falava com Rook quando ele tentava sentar-se na sua caixa de linha. Ela trocava botões com Nix. Ela ignorava Brim o mais educadamente possível. No terceiro dia, Brim aproximou-se o suficiente para cheirar o acolchoamento. No quarto, tocou nele com uma pata e saltou para trás como se o tivesse insultado os seus antepassados. No quinto, levou-o para a parede distante e deitou-se sobre ele. O ancião Verek chamou a isso falhanço. Maron chamou-lhe posse. Cedric começou a vir diariamente. Ele afirmava estar a supervisionar bens reais. Ninguém acreditava nele. Ele chegava de manhã e ficava perto da grade enquanto Maron trabalhava. Às vezes trazia novos relatórios. Às vezes trazia correias danificadas. Uma vez trouxe uma bandeja de chá e parecia que a bandeja o tinha chantageado. Maron aceitou o chá. Majestade, começou ela, não precisas de trazer isto pessoalmente. Correto. Ele pousou a bandeja num banco. Ela esperou. Ele não ofereceu mais nada. Havia outra razão? As cozinhas disseram que o chá arrefeceria. Cedric não respondeu imediatamente, o que deu à verdade tempo para se tornar inconveniente. É assim que o chá funciona. Então cheguei a tempo. Nix roubou um biscoito da bandeja e fugiu. Cedric observou-o ir. Está a ficar ousado. Ele nasceu... Está a ficar organizado. Rook escolheu esse momento para se sentar contra as pernas de Cedric. O rei Alfa parou de se mover. Rook suspirou feliz, prendendo-o no lugar. Maren continuou a coser. Precisas de assistência, majestade? Não. Rook moveu-se na areia e o raspar da sua pata tornou as patas menos elegantes. Estás preso. Estou a supervisionar de uma posição fixa. Maren puxou a linha através do forro e tentou não sorrir. Cedric olhou para Rook. Move-te. Rook inclinou-se mais pesadamente. Esse foi um comando real. Rook fechou os olhos. Maren perdeu a batalha e riu. O olhar de Cedric levantou-se para ela. O som desapareceu na sua garganta. Não porque ele parecesse zangado, porque ele parecia satisfeito. Quietamente, em privado, como se o seu riso se tivesse tornado algo que ele queria proteger do tribunal. Maren inclinou-se sobre a armadura. Ele mover-se-á se coçares atrás da sua orelha direita. Lobos de guerra reais não precisam de ser coçados. Rook abriu um olho. A mandíbula de Cedric apertou-se. 2 minutos depois, o rei Alfa de Valtorn estava a coçar um lobo de guerra abençoado pela lua atrás da orelha, enquanto o lobo mantinha refém. O capitão Sorrel entrou no pátio, viu-os e saiu. No dia seguinte, Brim permitiu que Maren tocasse no acolchoamento removível enquanto ele estava ao lado dele. Não no seu ombro, no acolchoamento. Maren agiu como se isso fosse normal. Por dentro, o seu coração corria pelo pátio como Nix com uma fivela roubada. Bom, sussurrou ela. As orelhas de Brim moveram-se. Cedric observava da grade. O ancião Varric observava da galeria com descontentamento crescente. O ancião tinha razão. Cada sucesso de Maren fazia o tribunal parecer pior. A armaria real tinha falhado porque se importava mais com o design sagrado do que com o conforto. Os sacerdotes tinham falhado porque confundiam cheiro de limpeza com santidade. Os mestres de feras tinham falhado porque entravam no fosso com cheiro a ordens e medo. Agora uma ômega da lavandaria estava a ensinar ao palácio que os lobos de guerra, escolhidos pela lua, odiavam a alfaiataria má. Isso não era meramente embaraçoso. Era político. Varric fez o seu movimento na 7ª manhã. Maren entrou no pátio de treino e encontrou o mestre Ger já lá. Ger era um famoso mestre de feras alfa das marchas do norte. Tinha cabelo prateado, uma fita azul e o sorriso tinha carregado roupa molhada por 4 lances de escadas. 2 assistentes estavam atrás dele com varas de controlo polidas e uma arca de nova armadura. Maren parou ao portão. O seu estômago afundou-se. A nova armadura brilhava lindamente. Esse foi o primeiro aviso. Coisas bonitas em palácios muitas vezes magoavam alguém. O ancião Varric estava ao lado de Ger. Como o desfile se aproxima, o Conselho de Sua Majestade solicitou supervisão qualificada. As mãos de Maren apertaram a sua cesta. Cedric não estava lá. Esse foi o segundo aviso. Lorne pairava por perto, pálido e miserável. O rei está em conselho de fronteira.
Ger sorriu para Maren como se ela fosse uma criança que tinha trazido lama para um salão de baile. Deve ser a rapariga da lavandaria. A tua entusiasmo foi notado. Eu assumirei daqui. Nix rosnou. Era um som pequeno. Todos ouviram. Maren pousou a sua cesta. Os filhotes não aceitaram a armadura completa ainda porque foram indulgenciados. Rook levantou-se do seu local de descanso. Ger levantou uma vara de controlo. Animais de guerra requerem clareza. Os lábios de Brin afastaram-se. Maren deu um passo em frente. Não apontes isso para ele. O sorriso de Ger afinou. Ômega, afasta-te. A palavra atingiu o pátio como uma bofetada. Maren tinha ouvido pior. Isso não a tornava em nada. O seu lobo encolheu-se lá dentro, não por fraqueza, mas por memória antiga. Afasta-te. Fica quieta. Deixa os alfas tratarem disso. Carrega os lençóis. Lava o sangue. Não perguntes por que há tanto dele. Brin avançou, não em direção a Maren, em direção à vara. Ele atravessou o pátio como fumo e fúria. Gaer gritou. Os assistentes largaram a arca de armadura. Nix agarrou uma correia polida e fugiu. Rook sentou-se na arca antes que alguém a pudesse fechar. O caos regressou com excelente pontualidade. Gaer tentou emitir um comando. Brin tirou a vara da sua mão. Gaer trepou pela escada de visualização. Nix ajudou tirando a sua fita. Lauren cobriu os olhos com a prancheta. Maren não entrou no fosso. Cedric concedera-lhe autoridade, mas não sobre um pátio cheio de alfaz em pânico com varas. Ela foi para a grade e assobiou 2 vezes. Nix congelou com a fita. Rook olhou para cima da arca. Brin estava embaixo da escada, a vara esmagada debaixo de uma pata, a tremer de raiva. Brin, chamou Maren gentilmente. Já chega. A cabeça de Brin virou-se para ela. Os seus olhos estavam brilhantes. Gaer, a meio caminho da escada, murmurou algo sobre feras selvagens. O rosnado de Brin aprofundou-se. Maren manteve a voz calma. Ele não vale os teus dentes. O pátio ficou imóvel novamente. Brin respirou com dificuldade. Depois cuspiu o cabo da vara na areia e recuou. Maren expirou. Foi então que Cedric chegou. Ele entrou pelo portão superior em traje de conselho negro com 3 senhores das fronteiras atrás dele e o capitão Sorrel logo atrás. Um olhar apanhou a escada, a vara esmagada, a fita roubada, a arca de armadura ocupada e Maren parada fora da grade com o rosto pálido. O ar mudou. Cedric não levantou a voz. Quem autorizou varas de controle? Ninguém respondeu. Varric levantou o queixo. Majestade, o desfile requer comando fiável. Eu perguntei quem autorizou Dor. Gaer, ainda na escada, escolheu um mau momento para falar. Os métodos das ômegas tornaram-nas moles. Rook levantou-se. A arca de armadura cedeu com a mudança. Os olhos de Cedric permaneceram em Gaer. Desce. Gaer não desceu. Nix largou a fita roubada aos pés de Cedric. O rei pegou nela, examinou as marcas de mordida e entregou a Lauren. Registra isto como feedback público. Lauren escreveu com alívio visível. Cedric virou-se para Maren. Os filhotes foram feridos? Ela abanou a cabeça. Não. Assustados, zangados, não feridos. Foste tu? A pergunta era calma. Demasiado calma para Corte se arranjar. Maren quis dizer que não. Ela quis ser prática e forte e imperturbável. Em vez disso, respondeu como uma tola, não com dentes. O rosto de Cedric ficou muito imóvel. Varric percebeu que o chão debaixo dele se tinha movido. O mestre Gaer está dispensado, declarou Cedric. Gaer protestou da escada. Cedric continuou. Sem varas de controlo perto dos lobos da lua. Sem substituição de armadura, sem a revisão de Maren Ashby. Ninguém se dirige a ela por posto em vez de nome enquanto ela serve sob a minha ordem. A garganta de Maren apertou-se. A expressão de Varric endureceu. Colocaste os lobos de guerra reais sob uma lavadeira. Cedric virou-se para ele. Não. Coloquei-os sob a única pessoa que melhorou a sua condição. Nix abanou o rabo. Então roubou a ordem de dispensa da prancheta de Lauren e correu. A perseguição durou 8 minutos. Maren apanhou-o com um botão. Ninguém mencionou a dignidade novamente nessa manhã. O palácio passou a tarde a tentar decidir se o desastre tinha sido um escândalo, um avanço ou uma performance encenada pelos filhotes para sua própria diversão. Os servos escolheram avanço, os nobres escolheram escândalo, os filhotes escolheram diversão. Rook demonstrou isso carregando a arca de armadura colapsada para o meio do pátio e sentando-se nela como um nobre num banho.
A arca não tinha mais tampa, uma dobradiça e várias marcas de mordida. Rook parecia profundamente confortável. Sempre que um aprendiz de armaria tentava recuperá-la, ele fechava os olhos e ficava mais pesado por decisão moral. Nix piorou o problema, recolhendo objetos que provavam, na sua opinião, que o pátio agora pertencia a Maren. Ele trouxe-lhe 2 fivelas, uma luva, uma vara de medição dobrada, uma colher da mesa dos oficiais e uma fita que o capitão Sorel se recusou a identificar. Cada item era depositado ao lado da sua cesta com um pequeno e orgulhoso salto. Brin não trazia oferendas. Brin observava. Essa era a sua maneira. Ele ficava na borda do pátio, o pelo cinza fumo eriçado sempre que alguém se movia demasiado rápido. A vara de controle esmagada jazia perto do portão como um lembrete. Mesmo depois de o pátio se acalmar, o corpo de Brin lembrava-se dele. O seu ombro esquerdo contraía-se cada vez que a bota de um guarda raspava a pedra. Maren viu. Cedric viu-a vê-lo. Isso também se estava a tornar um problema. O rei já não olhava apenas para os filhotes. A sua atenção encontrava as mãos de Maren, a sua postura, a direção dos seus olhos. Se ela parava enquanto cozia, o seu olhar ia para o mesmo sítio que o dela. Se ela franzia a testa para uma correia, ele esperava pela razão. Se ela virava para Brin antes que o filhote rosnasse, Cedric virava também. O palácio notou. Os palácios notam tudo menos o que importa. Ao jantar, 3 versões da história já se tinham espalhado. Nas cozinhas, Maren tinha enfrentado um mestre de feras do norte com nada mais do que uma bolsa de botões. Nos quartéis da guarda, Brin tinha esmagado uma vara de controlo porque respeitava a autoridade da lavandaria. Na galeria oeste, Maren tinha enfeitiçado os filhotes com suavidade ômega, o que provava que metade da galeria oeste nunca tinha conhecido uma ômega com uma agulha na mão e um prazo. Fena relatou os boatos enquanto separava toalhas limpas. Maren ouviu com as mangas arregaçadas e o cabelo a escapar da sua trança. Ela não tinha mais energia para ficar chocada. A lavandaria fumegava à sua volta. Lençóis balançavam por cima. A água da chuva pingava das pegadas dos filhotes perto da porta porque Nix tinha entrado mais cedo e deixado provas em todo o chão. Tilly tentou esfregar as pegadas. Fena parou-a. A velha disse que as pegadas eram agora parte da história do palácio e deviam ser tratadas com o respeito dado a todas as bagunças reais. Isso significava deixá-las até de manhã, depois fazer alguém da armaria limpá-las. Maren riu para um monte de correias. O riso ajudou até a porta se abrir e Lorne entrar com 3 novos registros. O mordomo tinha o olhar assombrado de um homem cujos registros tinham se reproduzido durante a noite. Ele colocou os registros na mesa numa pilha tão arrumada que Fena imediatamente desconfiou. O primeiro registro era para modificações de armadura. O segundo era para contaminação de cheiro. O terceiro, explicou Lorne com dor visível, era para preferências de filhotes de lobo. Maren olhou fixamente para ele. Lorne olhou de volta. Nenhum deles queria ser responsável pela frase preferências de filhotes de lobo, mas o dia não tinha feito covardes de ninguém. Maren abriu o terceiro registro. A página de Rook começou facilmente. Prefere acolchoamentos largos, lã secada ao sol, sem correia de barriga antes do pequeno almoço, e tem uma relação perigosa com o mobiliário. A página de Nix demorou mais tempo porque as suas preferências incluíam botões, roubo, aplausos, acolchoamentos macios de ombro e permissão para inspecionar todos os objetos que entravam no pátio. A página de Brin estava quase vazia. Maren odiou isso. Uma página vazia parecia um fracasso. Ela escreveu lentamente. Brin precisa de aviso antes do toque. Odeia varas. Odeia cheiro forte. Assusta-se com metal a raspar. Aceita a distância. Observa o lado esquerdo. Depois acrescentou mais uma linha. Não difícil. Doloroso. Lauren leu por cima do ombro dela e ficou quieta. Fena também a leu. Ninguém corrigiu a gramática. Na manhã seguinte, Maren começou com a página de Brin em vez de com a armadura de Brin. Essa escolha confundiu todos, exceto Brin. Ela pediu ao capitão Sorel para limpar metade do pátio. Sem aprendizes de armaria, sem sacerdotes, sem observadores com perfume, sem varas polidas em qualquer lugar. O capitão obedeceu com o prazer rápido de um homem que queria remover a maioria daquelas pessoas de qualquer forma.
Maren colocou 6 objetos em linha na areia: lã macia, couro simples, fio encerado, uma correia limpa, uma placa de prata e equipamento de ombro removível. Depois sentou-se a 5 metros de distância e remendou uma toalha. O tribunal achou isso aborrecido. Isso foi útil. Vários nobres saíram após 10 minutos. 2 sacerdotes seguiram-nos após perceberem que não haveria cantos dramáticos. O armeiro permaneceu porque o seu orgulho tinha sido ferido e precisava de testemunhas. O ancião Varric ficou porque a suspeita se tinha tornado a sua principal forma de exercício. Brin observou os objetos. Hook tentou sentar-se na placa de prata. Maren assobiou uma vez, suave e agudo. Hook suspirou como oprimido pela lei laboral e moveu-se. Nick roubou o fio encerado, levou-o 3 círculos à volta do pátio, depois devolveu-o em troca de um botão. Isso deu tempo a Brin para ver os objetos a serem tocados, movidos e ignorados sem que ninguém fosse ferido. Ao meio-dia, Brin aproximou-se o suficiente para cheirar o couro simples. Maren não o elogiou. O elogio podia ser pressão. Ela continuou apenas a remendar. Cedric chegou durante a parte mais silenciosa do exercício. Parou ao lado de Sorrel na grade e observou o pátio com um olho de soldado. Espaço vazio, som baixo, sem abordagem direta, objetos dispostos por ordem de ameaça. Brin escolhendo cada passo. A sua expressão mudou. Ele compreendeu a estratégia. Maren manteve a cabeça baixa sobre a toalha, mas as suas bochechas aqueceram de qualquer forma. O rei não interrompeu. Isso ajudou mais do que qualquer discurso. Por fim, Brin tocou no acolchoamento de ombro removível com o nariz. O contacto durou menos de um sopro. Depois recuou para a parede, zangado com o acolchoamento por permitir ser tocado. O armeiro resmungou que um passo tão pequeno não significava nada. Cedric respondeu antes que Maren pudesse. A voz do rei era calma o suficiente para ser perigosa. Ele observou que um homem que passou ontem debaixo de um filhote de lobo poderia evitar palestras sobre coragem de lobo. O armeiro encontrou uma necessidade urgente de inspecionar um balde. Maren não riu. A sua agulha tremeu uma vez. Cedric viu. Novamente, isso era um problema. Ao fim da tarde, Brin tinha tocado em todos os 6 objetos. Ele não aceitou o acolchoamento. Não permitiu a prova. Não se tornou a criatura brilhante do desfile que o ancião Varric queria. Mas ele escolheu ficar no pátio. Maren escreveu isso no registro. Cedric leu-o mais tarde na lavandaria enquanto o vapor enrolava suas mangas negras. A linha era simples. Brin ficou. Cedric tocou na página como se fosse um tratado. Maren fingiu examinar uma correia. O seu lobo, menos cauteloso do que o seu sentido humano, notou a forma como o cheiro dele tinha mudado. Menos tempestade, mais chuva sobre pedra. Ainda alfa, ainda perigoso, mas não a pressionar. Uma ômega de palácio cedo para distinguir entre poder que queria obediência e poder que tentava não ocupar demasiado espaço. Cedric estava a aprender o segundo. Isso assustou-a muito mais. A próxima complicação veio da ala do berçário. Não crianças. O berçário real estava vazio há anos. A ala do berçário era onde os tecidos cerimoniais eram armazenados porque os quartos eram secos, e ninguém queria explicar por que é que um quarto de berço continha estandartes de guerra. Maren foi lá escolher lã velha de tapeçarias de inverno aposentadas. Encontrou 3 damas nobres já lá. Lady Crescida, Lady Maud e Lady Evand estavam perto dos baús de tecido com expressões solenes de mulheres prestes a realizar bondade como arma. Cada uma usava um perfume demasiado caro para ser chamado perfume e demasiado agressivo para ser chamado ar. Maren parou na porta com a sua cesta. As senhoras cumprimentaram-na pelo nome. Foi assim que ela soube que o perigo tinha chegado. Lady Crescida explicou que o tribunal admirava a sua dedicação. Lady Maud acrescentou que todos achavam a sua ascensão inspiradora. Lady Evan tocou numa tapeçaria dobrada de lã e sugeriu que Maren devia sentir-se sobrecarregada pela responsabilidade repentina. Maren tinha limpado vinho suficiente de vestidos suficientes para saber quando um elogio procurava uma garganta. Ela agradeceu-lhes educadamente e estendeu a mão para a lã. Lady Crescida colocou uma mão enluvada na tampa do baú. A senhora perguntou-se se uma ômega da lavandaria entendia quão rapidamente o favor do palácio podia mudar.
Ela falou gentilmente, claro, como uma faca embrulhada em seda. Ela sugeriu que Maren aceitasse uma pensão generosa após o desfile e permitisse que pessoas qualificadas transformassem as suas descobertas em políticas adequadas. Aí estava. Não insulto, remoção. Maren pegou na lã sua cesta. Ela explicou que os padrões de conforto não eram favor do tribunal. Eram medições, materiais e reações observadas. Qualquer pessoa qualificada podia repeti-los. Esse era o ponto. O sorriso de Lady Maud arrefeceu. Maren continuou porque parar seria pior. Se o tribunal quisesse substituí-la, primeiro precisaria de alguém que pudesse identificar óleo de sálvia seco na lã, achatar uma costura sem rachar o selo da placa e persuadir Nyx a devolver ferramentas roubadas antes que as engolisse. Ela ficaria deliciada em treinar tal pessoa após o desfile. Lady Evander perguntou se ela se considerava insubstituível. Maren disse que não. Então, ela acrescentou que o trabalho não era substituível com lisonja. A ala do berçário ficou muito silenciosa. Foi então que Hook empurrou a porta com a cabeça. Ninguém o tinha convidado. Hook não se importou. Ele entrou na sala, inspecionou as damas e sentou-se na bainha de seda de Lady Cressida. O som de tecido a rasgar foi pequeno e requintado. Lady Cressida ficou branca. Maren fechou os olhos. Hook encostou-se à sua cesta e suspirou. Nyx apareceu atrás dele com uma das fitas de Lady Maud na boca. Brin permaneceu no corredor, observando as damas com profunda suspeita e excelente julgamento. Maren tirou a fita Nyx, devolveu-a a Lady Maud e agradeceu às damas pela sua preocupação. Depois saiu com a lã, a cesta e 3 argumentos abençoados pela lua contra a reforma. Cedric soube do incidente antes que ela chegasse à lavandaria. Claro que sim, os reis tinham espiões. A lavandaria tinha melhores, mas os reis tentavam. Ele encontrou-a no corredor inferior, onde ela tinha parado para desembaraçar o pelo de Hook da seda rasgada. A sua expressão prometia consequências. Maren pediu-lhe para não punir as damas pela conversa. Cedric perguntou se podia puni-las pelo perfume. Isso fê-la rir antes que pudesse manter a dignidade. Ele aceitou o riso como um presente, depois ficou sério. Maren disse-lhe que não queria proteção que a fizesse parecer frágil. Queria o direito de terminar o que tinha começado. Cedric ouviu. Depois disse-lhe que proteção e respeito não eram a mesma coisa e ele estava a tentar aprender a diferença rápido o suficiente para não a ofender. Maren não tinha resposta pronta para isso. Nyx ajudou ao tentar roubar o fecho do cinto de Cedric. O momento sobreviveu porque se tornou ridículo. A maioria dos seus momentos tornava-se assim. Foi por isso que ela começou a confiar neles. No dia seguinte, Cedric ordenou que a armaria trabalhasse sob supervisão de lavandaria. A frase causou 3 dores de cabeça menores a nobres. Fena emoldurou o aviso. A armaria não gostava de ser supervisionada por mulheres que sabiam exatamente como as manchas se comportavam. Maren não levantou a voz. Ela não precisava. Tinha Fena de um lado, Tilly com um registro do outro, e 3 filhotes de lobo de guerra a ocupar pontos estratégicos à volta da sala. Hook sentou-se perto da arca de correias rejeitadas. Nyx guardou a bolsa de botões. Brin ficou junto à porta, certificando-se de que ninguém entrava com varas, perfume forte ou confiança de que ele não gostava. Maren transformou a revisão num processo. Cada correia tinha de passar no teste do pulso. Se a borda interior raspasse a pele humana após 10 dobras, falhava. Cada forro tinha de passar na taça de cheiro. Se água morna retirasse óleo para a superfície, voltava para a lavagem. Cada placa tinha de ser movida através de uma gama completa sobre uma moldura de madeira em forma de ombro de filhote, não um bloco cerimonial rígido. O armeiro resmungou. Fena convidou-o a usar uma das suas próprias correias debaixo do braço por 1 hora. Ele parou de resmungar. Cedric chegou a meio e encontrou Maren numa banqueta baixa a demonstrar como uma costura de ombro devia dobrar. As suas mangas estavam arregaçadas. A sua bochecha tinha uma marca de carvão. A sua trança quase tinha perdido a batalha contra a gravidade. Ela não se parecia nada com a beleza da corte. Era isso que tornava a atenção de Cedric tão perigosa. Ele não parecia ter descoberto algo bonito. Ele parecia ter descoberto algo verdadeiro.
Maren quase deixou cair a moldura da costura. Nick salvou-a mordendo a bainha do avental do armeiro e puxando-o para trás para um balde de água de enxaguamento. A armaria riu. O armeiro não riu. Mas mesmo ele começou a verificar as costuras corretamente depois disso. Ao pôr do sol, o primeiro conjunto completo de armadura revista estava pronto para Hulk. Ainda era de prata, ainda real, ainda marcada com linhas de lua. Mas as superfícies interiores eram macias, a correia de barriga larga e o brasão afastado da dobra do ombro. Hulk inspecionou-o com grande cerimônia. Cheirou, tateou o forro, tentou sentar-se nele. Maren parou-o com uma palavra. Hulk deu-lhe um olhar magoado e ficou quieto enquanto a armadura era ajustada. A primeira prova completa durou 8 minutos, depois 12, depois 20. Hulk caminhou, trotou, virou-se e sacudiu-se. As placas moveram-se, mas não morderam. As correias seguraram, mas não apertaram. Ele tentou sentar-se no Capitão Sorrel, mas isso pareceu pessoal em vez de médico. Quando Maren removeu a armadura, não surgiram novas marcas de fricção no seu pelo. A armaria viu. Mais importante ainda, Hulk viu. O filhote enorme pressionou a testa contra o ombro de Maren. Ela cambaleou sob o peso e riu enquanto tentava manter-se em pé. Cedric deu um passo em frente, mas ela levantou uma mão antes que ele pudesse ajudar. Ela queria suportar o peso sozinha, não porque tivesse que ser, mas porque Hulk a tinha escolhido. Cedric parou. Ele compreendeu isso também. Nessa noite, a fofoca da corte mudou novamente. A ômega da lavandaria já não era meramente sortuda. Estava a tornar-se difícil de dispensar. Isso tornou as pessoas mais cuidadosas e mais cruéis. Também tornou os servos mais barulhentos no seu apoio. Guardas começaram a perguntar se as suas próprias placas de ombro podiam ser revistas. Rapazes da cozinha trouxeram a Maren pedaços de couro macio. Rapazes de estábulo ofereceram escovas de limpeza. Alguém deixou uma cesta de boas maçãs à porta da lavandaria com uma nota para Hulk, Nix e o Zangado. Brin comeu a nota. Maren escreveu o Zangado no registro sob pseudônimos públicos. Cedric leu-a e riu silenciosamente o suficiente para que apenas ela ouvisse. Esse riso privado ficou com ela mais tempo do que aplausos. Após o desastre do equipamento, Cedric tornou a posição de Maren oficial. Não grandiosa, não nobre, isso importava. O decreto nomeou a especialista temporária em conforto de armadura para o desfile da lâmina lunar. Lauren sugeriu um título mais curto. Fena sugeriu rapariga útil, que tinha razão. Maren implorou a ambos que parassem. O título não parou os boatos. Alguns servos estavam orgulhosos, alguns nobres estavam ofendidos. Vários guardas jovens começaram a trazer correias rasgadas para a lavandaria, como se Maren se tivesse tornado uma sacerdotisa do concerto prático. Chile começou a cobrar-lhes biscoitos por trabalho urgente. Fena fingiu não saber. Cedric vinha todas as noites agora. Ele ainda reivindicava supervisão. Maren parou de desafiar a palavra porque Hulk tinha começado a sentar-se perto da porta da lavandaria 5 minutos antes de Cedric chegar. Os filhotes sabiam a sua agenda. Isso tornou a negação inútil. Numa noite chuvosa, Cedric encontrou-a sozinha à mesa de trabalho com o acolchoamento removível de Brin em pedaços. A lavandaria cheirava lã úmida, sabão e trovoada. Todos os outros tinham ido jantar. A chuva batia nas janelas altas. Uma única lâmpada queimava ao lado do cotovelo de Maren, transformando a agulha na sua mão em ouro. Cedric parou a mesa. Perdeste o jantar. Tu também. Sou rei. Perder o jantar é política. Várias testemunhas descobriram interesse urgente no chão enquanto não perdiam nada. Sou lavandaria. Perder o jantar é mau planeamento. Ele colocou uma taça coberta ao lado dela. Ensopado, ainda quente. Maren olhou para ela mais tempo do que o necessário. Fena mandou isso? Sim. Nick fez uma pausa com um raro respeito pelo timing dramático. Ela ameaçou-te? Ligeiramente. Maren sorriu e pegou na colher. Cedric observou o acolchoamento rasgado. Por que o desmontaste? A lã está certa. A borda está errada. Brin aceitou-o ontem. Ela deixou a questão pairar no ar, simples como uma mancha que ninguém conseguia esfregar. Ele suporta-o. Isso não é o mesmo. Cedric apoiou uma anca na mesa.
O gesto parecia demasiado humano nele, perigoso novamente, porque Maren podia lidar com reis melhor do que com homens. Consegues distinguir a diferença? Tu também consegues. Ele ficou em silêncio. Trovões rolaram para lá das janelas. Maren comeu uma colher de ensopado e tentou não se importar que ele tivesse notado que ela não tinha comido. Cedric pegou num pedaço de linho. Ensina-me. A cozer? A distinguir a diferença. Isso era pior. Maren podia ter rido se ele parecesse menos sério. Em vez disso, ela pôs a taça de lado e colocou o velho acolchoamento de brim ao lado do novo forro. Este impede-o de reclamar. Este falo esquecer que existe. Cedric tocou em cada um em turno. O segundo é mais macio. Não apenas mais macio. Vês a borda? Não termina onde a perna dobra. Termina acima dela, onde o pelo fica mais plano. O rei ficou em silêncio. E esse silêncio tornou a resposta mais difícil de descartar. A maioria do desconforto acontece quando ninguém importante está a observar. A mão de Cedric parou. Maren desejou não ter dito isso. Ele ouvia demasiado em palavras simples. Isso é verdade para ti? Perguntou ele. A sua colher pareceu subitamente pesada. Ela podia ter dito que não. Ela podia ter feito uma piada. Ela podia ter lhe lembrado que as lavadeiras não discutiam desconforto com reis após chuva e ensopado. Em vez disso, ela manteve os olhos no pano. É verdade para a maioria das pessoas no resto do chão. Cedric não se desculpou rapidamente. Isso tornou o momento mais difícil. Pedidos de desculpa rápidos eram muitas vezes uma forma de se afastar do que tinha sido revelado. Cedric ficou. Então tenho observado os sítios errados. Maren apertou os dedos à volta da agulha. Lá fora, a chuva corria pelo vidro. Lá dentro, a lâmpada sibilava suavemente. Por um segundo estranho, a lavandaria não pareceu uma cave. Parecia uma sala onde um rei tinha pousado a sua coroa sem atirar. Maren limpou a garganta. Se queres ajudar, enfia essa agulha. Cedric pegou na agulha com foco de campo de batalha. Ele falhou 3 vezes. Na quarta vez, ele empurrou a linha até metade, pareceu quase satisfeito, e puxou-a para fora novamente por acidente. Maren apertou os lábios. Ri, disse ele. Nunca faria. Nis mexeu uma orelha aparentemente a julgar o humano lento novamente. Já estás internamente. Os guardas mais próximos examinaram as paredes com a dedicação de espiões profissionais. Isso parece pior. Ela riu então. A expressão de Cedric suavizou-se de uma forma que nenhum retrato de corte jamais permitiria. Ele finalmente enfiou a agulha na 7ª tentativa. O nó era horrível. Maren ergueu-o. Este nó lutou em 3 guerras. Ganhou não, assusta os civis. O riso de Cedric era baixo e assustado, como se tivesse escapado do confinamento. Maren ficou imóvel. Ele também. A chuva encheu a pausa. Então Nick se rompeu pela porta da lavandaria com a luva de Cedric na boca. Hook seguiu a trote. Brim veio por último, molhado, aborrecido e usando o acolchoamento inacabado à volta de uma orelha. O perigo romântico desmoronou-se debaixo de uma pilha de filhotes de lobo. Nix largou a luva no colo de Maren. Hook sacudiu chuva sobre os lençóis limpos. Fena gritou de algum lugar lá em cima. Se essas crianças sagradas inundarem a minha lavandaria, vou cobrar a coroa. Cedric fechou os olhos. Maren riu tanto que teve de se segurar à mesa. Brim sentou-se com o acolchoamento na cabeça e parecia furioso por alguém o achar encantador. Ao fim dessa noite, Cedric tinha cozido uma costura de treino torta, Maren tinha comido o ensopado, e Brim tinha permitido que ela removesse o acolchoamento da sua orelha sem morder. Não foi uma confissão, não foi cortejo. Foram apenas chuva, linha, costura terrível, e 3 filhotes de lobisomem a comportarem-se como o tempo com dentes. Maren lembrou-se disso de qualquer forma. 2 dias antes do desfile da lâmina lunar, a sabotagem aconteceu. Começou com silêncio. Maren entrou na sala de arrumação onde a armadura acabada esperava e soube que algo estava errado antes de ver nada. A sala cheirava demasiado limpa. Não cheiro a sabão, cheiro a templo. Salve amarga, erva de prata, óleo lunar. O mesmo cheiro agudo que tinha feito Rook espirrar e Brim achatar-se contra as paredes. O seu estômago afundou-se. Os 3 conjuntos de armadura acabados estavam em suportes acolchoados. As placas largas de Hook, o conjunto flexível de Nix, o ombro esquerdo cuidadosamente suavizado de Brim.
Cada peça brilhava à luz da manhã e cada forro interior carregava um leve brilho oleoso. Maren não o tocou. Essa foi a primeira regra de manchas e mentiras. Não espalhes as provas. Ela recuou e chamou por Lorne. O mordomo chegou com a sua prancheta, viu o seu rosto e ficou pálido. Devo ir buscar o rei? Ainda não. Isso surpreendeu-o. Ainda não? Se acusar alguém antes de provar, dirão que a ômega da lavandaria entrou em pânico por causa de um cheiro. Lorne engoliu. Fizeste isso? Maren apontou para a armadura. Pareço em pânico? Estás muito calma. Isso é pior. Ele escreveu isso, depois parou. Desculpa. Maren pegou em tiras de pano limpas, água morna e 3 taças de vidro. Ela limpou uma parte escondida de cada forro com um pano diferente. O óleo dourado pálido floresceu na água. Ela segurou cada taça perto da janela. A superfície brilhava azul onde o óleo lunar flutuava. Então ela verificou a prateleira de arrumação. Um frasco tinha sido movido. Marcas de pó revelaram-no. Um pano de limpeza tinha sido empurrado para trás de um baú. Cheirava a sálvia amarga. O pano era linho de alta qualidade, não pano de lavandaria. Uma pequena mancha de cera azul prendia-se a um canto. Cera de selo de templo. Lorne parecia doente. O ancião Varric guarda cera de templo na sua correspondência, sussurrou ele. Eu também. 6 sacerdotes e metade do conselho. Isso não é reconfortante. A evidência raramente conforta. Nix resolveu a próxima parte ao chegar com uma luva roubada. Ele trotou para a arrumação orgulhosamente, largou a luva aos pés de Maren e sentou-se. A luva era azul escura, couro fino, demasiado estreita para Cedric, demasiado formal para o capitão Sorrel. Os olhos de Lorne arregalaram-se. Essa é do ancião Varric. Essa é do ancião Varric. Maren agachou-se. Onde a encontraste? Nix abanou o rabo. Ele não pode responder, disse Lorne. Nix trotou para a porta lateral, olhou para trás e abanou o rabo mais forte. Maren seguiu. O pequeno ladrão levou-os pelo corredor, pela armaria, à volta de uma fonte, e para a pequena antecâmara atrás do santuário da lua. Lá debaixo de um banco estava uma garrafa meio vazia de óleo de condicionamento sagrado. Na rolha havia um fio de prata. Não pelo de lobo, o pelo de Varric. Lauren emitiu um som de desespero clerical. Agora, vai buscar o rei, disse Maren. Cedric chegou em 5 minutos. Ele ouviu sem interrupção enquanto Maren explicava o cheiro, a flor de óleo, o frasco movido, o pano, a luva, a garrafa e o pelo. O seu rosto ficou mais frio a cada ponto. Quando ela terminou, a sala de arrumação parecia inverno sob pedra. Ele queria fazê-los falhar, disse Cedric. Ele queria provar que os métodos antigos eram necessários. Até Nick parou de planear roubos o tempo suficiente para deixar o momento passar. Ele podia tê-los magoado. Sim, a palavra pairou entre eles. Cedric virou-se para a porta. Maren pôs-se à frente dele. Foi uma ideia terrível. Ela fê-lo na mesma. Espera. Os seus olhos baixaram para os dela. A força total da sua raiva pressionou a sala. Os instintos ômega de Maren notaram isso, mas a sua espinha permaneceu direita. Mova-se, Maren. Não. Loren parou de respirar. Maren ergueu o pano enrolado. Se o confrontares agora, ele alegará que a raiva te tornou injusto. Deixa a evidência falar no desfile. O desfile é em 2 dias. Então temos 2 dias para limpar a armadura e armar a armadilha. A mandíbula de Cedric trabalhou. Nick sentou-se ao lado de Maren e colocou uma pata sobre a luva de Varric. Isso ajudou. Era difícil tornar-se uma tempestade real enquanto um filhote de lobo guardava evidências roubadas como um escrivão orgulhoso. Cedric arrastou uma respiração pelo nariz. Explique. Maren explicou. Limpariam a armadura, não com pós de templo, com sabão simples, água morna e enxaguamentos repetidos. Deixariam um pedaço não tratado escondido na sala de arrumação. Pediriam a todos os membros do conselho para inspecionar a armadura antes do desfile. Se Varric tentasse adicionar óleo novamente, Nix não seria o único a observar. O capitão Sorrel gostou do plano. Lauren odiou-o porque exigia 3 formulários que ninguém tinha inventado. Fen adorou-o porque dava à lavandaria permissão para insultar métodos de limpeza de templo por escrito. Cedric concordou porque Meron estava certa. Ele odiou essa parte visivelmente. Durante os 2 dias seguintes, a lavandaria tornou-se uma sala de guerra. Fena comandou os baldes de enxaguamento.
Tilly rotulou os panos de evidência. Sorrel estacionou guardas onde podiam ver sem serem vistos. Lauren escreveu o primeiro procedimento real para a contaminação de cheiro em armadura cerimonial e envelheceu 5 anos numa tarde. Cedric trabalhou ao lado de Merron. Nem sempre. Ele ainda tinha um reino, relatórios de fronteira e um desfile que ameaçava tornar-se um desastre público. Mas sempre que conseguia escapar do conselho, ele vinha à lavandaria, arregaçava as mangas e enxaguava correias. Na primeira vez que o fez, todos olharam fixamente. Fena deu-lhe uma escova. Se vais parecer trágico, faze-o enquanto esfregas. Cedric esfregou. Merron não sabia o que fazer com isso. O poder era fácil de ressentir à distância. Era mais difícil quando ele estava ao seu lado, com mangas molhadas a limpar óleo de uma correia, porque o ombro de um filhote de lobo importava. Na última noite antes do desfile, Brin finalmente aceitou seu conjunto completo de ombro. Aconteceu sem cerimônia. Merron sentou-se no pátio de treino sob a luz de lanterna com a armadura limpa aberta na areia. Brin aproximou-se, cheirou, recuou, aproximou-se novamente e deu-lhe um olhar cheio de suspeita. Sim, disse ela a ele. Eu sei, os humanos são exaustivos. Cedric estava vários passos afastado, em silêncio. Nix estava deitado de costas com a luva de Varric entre as patas. Rook dormia com a cabeça na bota de Cedric. Brin baixou-se ao lado da armadura. Maren esperou. Ele empurrou o acolchoamento do ombro esquerdo com o nariz. Ela não estendeu a mão. Ele empurrou-o novamente, mais forte. Depois virou o ombro para ela e ficou quieto. As mãos de Maren tremeram uma vez. Ela fê-las parar. Lenta e gentilmente, ela colocou o acolchoamento contra o seu ombro. Brin estremeceu, depois ficou. Maren apertou a primeira correia, frouxa o suficiente, borda macia plana, sem costura elevada. Apertou a segunda. A respiração de Brin apressou-se, mas ele não rosnou. Ela colocou a placa exterior por último, mais leve que a antiga, o brasão da lua afastado da dobra da sua perna. Quando terminou, afastou-se. Brin ficou de pé. Deu um passo, outro, depois correu. Não para longe, mas à volta do pátio, rápido, suave, cinza fumo sob o luar. Sem morder, sem sacudir, sem se torcer freneticamente para morder o ombro. Correu porque podia. Rook acordou e saltou atrás dele. Nix agarrou a luva e juntou-se a Os 3 filhotes de lobisomem deram a volta ao pátio nas suas armaduras ajustadas, as marcas de lua a brilhar, as patas a bater como trovoada de verão. Maren cobriu a boca. Cedric ficou ao lado dela. Pela primeira vez, ele não escondeu o que sentia. O alívio mudou-o, suavizou a linha dura dos seus ombros. Fê-lo parecer mais jovem e mais perigoso de uma forma diferente. Fizeste isso, disse-lhe ele. Maren observou Brin saltar por cima de uma viga de treino e aterrar sem dor. Fizemo-lo. Tu tornaste isso possível. Ela abanou a cabeça porque aceitar elogios ainda parecia aceitar um presente com anzóis. Cedric virou-se para ela. Maren, o seu nome na sua voz fê-la parar. Não rapariga da lavandaria, nem ômega, nem especialista. Maren. Ela virou-se para ele. Os filhotes trovejaram a passar. O vento levantou o cabelo solto da sua bochecha. Cedric estendeu a mão lento o suficiente para a recusa e enfiou a madeixa atrás da sua orelha. O gesto foi pequeno. Pareceu maior do que o desfile. A respiração de Maren prendeu-se. Os olhos de Cedric procuraram os dela. Então Nix bateu num balde. O balde rolou pelo pátio com Nix dentro dele, a luva de Varric ainda presa nos seus dentes. Maren irrompeu em gargalhadas. Cedric fechou os olhos como se pedisse paciência à lua. Brin latiu para o balde. Rook tentou sentar-se nele. O momento tornou-se ridículo. Era melhor assim. Maren não sabia o que Cedric tinha quase dito. Ela sabia o que ela quase tinha querido ouvir. Isso era assustador o suficiente. O desfile da lâmina lunar amanheceu brilhante, frio e lotado. A capital encheu, cada varanda, escada, parede e telhado. Estandartes batiam azul e prata. Sinos de templo tocavam. O ar cheirava a geada, nozes assadas, suor de cavalo, névoa de rio e 20.000 pessoas à espera que a dignidade real triunfasse ou colapsasse. Maren estava atrás do arco oriental com um kit de reparação debaixo de um braço. Usava o seu vestido castanho mais limpo, um avental azul escuro e o melhor olhar de aviso de Fena. Tilly tinha trançado seu cabelo com uma tira de fita cinza prateada. Maren tinha protestado.
Fena perguntou se ela planeava conhecer o rei como uma toalha torcida. As fitas ficaram. Os 3 filhotes de lobo de guerra estavam diante dela em armadura completa. Hook parecia magnífico e ligeiramente sonolento. Nix parecia magnífico e culpado. Brin parecia magnífico e alerta, o seu ombro esquerdo a mover-se livremente sob a placa suavizada. Cedric entrou um momento depois em traje de desfile preto. O pátio pareceu endireitar-se à sua volta. Guardas endireitaram-se. Nobres arranjaram os seus rostos. Sacerdotes levantaram as suas varas da lua. O rei Alfa parecia um governante esculpido em inverno e comando. Então Nix cuspiu a luva roubada de Varric na sua bota. Cedric parou. Maren cobriu a boca. Não agora, disse ele a Nix. Nix abanou o rabo. Especialmente não agora. Hook baixou a cabeça e cheirou a luva. Brin espirrou. Cedric pegou na luva com 2 dedos e entregou ao capitão Sorrel. A evidência espera até o segundo toque do sino. Sorrel guardou-a no casaco. Claro, os nervos de Maren apertaram-se. Essa era a armadilha. Antes do desfile, o conselho inspecionaria a armadura dos filhotes em público. Varric teria de ficar perto dos forros limpos. Repousava dentro de um prato de vidro selado na bandeja de Lauren. A luva, o pano e a garrafa esperavam no casaco de Sorrel. Nix tinha sido instruído a não roubar nada até Maren clicar a língua 2 vezes. Nix tinha ouvido, principalmente. O primeiro sino tocou. Cedric moveu-se para o lado de Maren. Não, a sua boca curvou-se. Bom. Eu também não. Isso ajudou. Não devia ter ajudado. O ancião Varric varreu o pátio com 3 sacerdotes e uma cara cheia de tradição ferida. Ele parou quando viu os filhotes a ficarem calmamente. Por um momento glorioso, o velho Alfa pareceu desapontado que ninguém estivesse a sangrar. Lorne deu um passo em frente e começou a inspeção numa voz clara. A armadura tinha sido limpa de acordo com o novo protocolo de conforto. Os forros tinham sido revistos. Os filhotes tinham aceito o ajuste voluntariamente. A bengala de Varric bateu na pedra. Aceitação voluntária é uma frase estranha para animais de guerra. As orelhas de Brin achataram-se. Maren clicou a língua uma vez, não 2. Brin assentou, Cedric notou. Varric também notou. Os olhos do ancião estreitaram-se. Parece que a lavadeira treinou mais do que a armadura. Maren levantou o queixo. Eu treinei-me para não ignorar a dor. O pátio silenciou. O olhar de Cedric não saiu de Varric. Lorne abriu o prato de vidro selado e apresentou o pedaço de óleo não tratado. Como parte da inspeção, a corte irá rever a contaminação de cheiro encontrada há 2 manhãs. O rosto de Varric ficou imóvel. O rabo de Nix começou a abanar. Sorrel produziu a luva, depois o pano, depois a garrafa. Cada peça aterrou na mesa de evidências com um som suave e mortal. Varric falou primeiro. Isto é teatro. Maren respondeu antes de Cedric. Não, ancião. Teatro tem figurinos mais limpos. Alguém na linha da guarda engasgou-se. Fena, a observar do arco dos servos, parecia orgulhosa o suficiente para assustar os lacaios próximos. Lorne leu as conclusões. O óleo correspondia ao resíduo na armadura. O pano carregava cera de templo. A luva pertencia ao ancião Varric. A garrafa tinha sido encontrada atrás do santuário da lua. O fio de prata correspondia ao dele. O rosto de Varric avermelhou-se. Eu preservo a tradição. A voz de Cedric cortou o pátio. Tu colocaste os filhotes em perigo. Eu protegi o seu propósito sagrado. Hook sentou-se na bengala de Varric. A rachadura ecoou. Nix escolheu esse momento para arrastar a luva pela mesa de evidências e deixá-la em frente a Maren. Brin pôs-se entre ela e Varric, sem rosnar, sem avançar. Apenas um filhote de lobo de guerra em armadura ajustada parado livremente diante da ômega que tinha escutado. A multidão viu. Isso importava mais do que qualquer discurso. Cedric removeu Varric do conselho do desfile antes do segundo toque do sino. Ele fez isso em público, de forma clara e sem raiva. Isso piorou as coisas para Varric. A raiva podia ser descartada como paixão. A evidência tinha modos piores. O desfile começou pontualmente. Maren esperava recuar para trás do arco. Hook recusou. O enorme filhote deu um passo para o lado, bloqueando o caminho dela. Nix agarrou o avental dela com os dentes e puxou. Brin permaneceu ao lado esquerdo dela, a ombreira reluzindo. A multidão murmurou. O rosto de Maren esquentou.
Eu não faço parte do desfile, ela sussurrou. Nix puxou com mais força. Cedric virou-se da frente da procissão. Seus olhos encontraram os dela do outro lado do arco. Maren balançou a cabeça uma vez. Não de medo, de aviso. Se ele a trouxesse para a frente como um gesto romântico antes de anunciar seu trabalho, a corte o distorceria. Diriam que ela importava porque ele a favorecia, não porque ela havia conquistado a autoridade. Cedric entendeu. Ela viu o momento em que ele entendeu. Ele se virou para a multidão. Antes que o desfile da lâmina lunar comece, a coroa reconhece Maren Ashby da lavanderia real. Seu coração parou. Cada varanda se inclinou para mais perto. A voz de Cedric ecoou pela praça. Quando mestres treinados falharam, ela encontrou a causa. Quando a tradição causou dor, ela nomeou. Quando a sabotagem ameaçou os filhotes, ela preservou a evidência em vez de buscar aplausos. Os lobos lunares estão prontos graças ao trabalho dela. Maren não conseguia respirar direito. A equipe da lavanderia explodiu primeiro. Fennel gritou algo que não era adequado para sacerdote. Então os guardas aplaudiram. O som rolou pela praça. Cedric esperou até que diminuísse. A partir de hoje, Maren Ashby é a guardiã dos equipamentos e do conforto dos lobos lunares. Seus padrões governarão cada peça do equipamento de guerra real dos lobos. O ancião Varric, sob guarda perto do arco lateral, parecia como se tivesse engolido um limão feito de lei. Maren fez uma reverência porque seus joelhos precisavam de uma tarefa. Rook bateu gentilmente em seu ombro. Nix deixou cair um botão na mão dela. Era o feio botão de treino que Cedric havia costurado dias atrás. A multidão não sabia disso. Maren sabia. Seus dedos se fecharam em torno dele. Então Cedric voltou para ela, não como um rei cruzando um palco, mas como um homem cruzando o pequeno espaço que ele havia cuidadosamente deixado aberto. Ele parou diante dela com os filhotes entre eles e toda a capital observando. Maren, ele disse, baixo o suficiente para que apenas os que estavam perto do arco ouvissem no início. Então ele ergueu a voz. Tenho mais uma coisa a dizer, se você me permitir. O permitir era importante. Isso afirmou. Ela assentiu. Cedric tirou a luva direita. Não uma marca de acasalamento. Não um comando. Não uma reivindicação. Apenas sua mão nua oferecida em público. Não peço porque você acalmou meus lobos, disse ele. Não peço porque a corte lhe deve honra, embora lhe deva. Peço porque passei a confiar em seu julgamento, sua coragem, sua honestidade inconveniente e na maneira como você torna este palácio mais gentil sem torná-lo mais fraco. A praça ficou em silêncio. Maren ouviu Nix mastigando suavemente algo que não deveria. Cedric continuou. Se você estiver disposta, gostaria de cortejá-la abertamente. Não como recompensa, não como caridade real, como minha escolha e somente se também for sua. Maren o encarou. Ela havia imaginado ridículo. Ela havia imaginado rejeição. Ela havia imaginado um carinho privado e impossível que desaparecia no momento em que a política entrava na sala. Ela não havia imaginado isso. Um rei alfa pedindo em público depois de anunciar primeiro o trabalho dela. Seu lobo ergueu a cabeça dentro dela, não assustado, ouvindo. Maren olhou para os 3 filhotes. Rook, firme e enorme. Nix, de olhos brilhantes e pegajoso de roubo. Brin tenso, mas de pé livre na armadura que não o machucava mais. Então ela olhou para Cedric. Desta vez ela não baixou os olhos. Somente citações de lavanderia de estratégia real. A expressão de Cedric suavizou. Tarde demais, respondeu ele. Elas salvaram o reino. A multidão riu. Maren também. Então ela colocou a mão na dele. A praça explodiu em aplausos. Rook uivou. Brin se juntou, feroz e claro. Nix tentou uivar com o botão na boca e produziu um som como uma chaleira heróica. Isso quebrou o resto da dignidade da corte. Até Cedric riu. O desfile da lâmina lunar começou com Maren andando ao lado dos 3 filhotes de lobo de guerra, não escondida atrás deles. Cedric andou do outro lado dela, perto o suficiente para que suas mãos se tocassem 2 vezes. Na segunda vez, ele não fingiu que foi um acidente. Maren também não. Através da praça, passando pelas escadas do templo sob estandartes brilhantes como estrelas de inverno, os filhotes se moveram em formação perfeita, na maioria das vezes. Rook tentou sentar em um tambor uma vez.
Nix roubou uma fita de uma criança, depois a devolveu com um botão. Brin rosnou para um sacerdote que cheirava levemente a sálvia até que o homem recuou e reconsiderou sua vida. A multidão os amava. Mais importante, os filhotes estavam confortáveis. Maren observou o andar deles, o movimento do ombro e das costelas, a maneira como seu pelo ficava liso sob as bordas. Sem arranhões, sem pânico, sem mordidas frenéticas nas correias. Ela havia feito isso, não sozinha, mas de verdade. No final da rota do desfile, Cedric se inclinou. Você está contando os passos deles. Estou verificando o ajuste. Durante seu triunfo público, o quintal respirou com ela, cheio de poeira, sabão e dignidade ferida. Especialmente durante meu triunfo público. É claro, sua voz tinha calor agora. Maren olhou para ele. Você está sorrindo. Uma acusação perigosa, um fato visível. Cedric deixou a frase cair antes que o hábito real pudesse suavizá-la. Pedirei a Lorne que o negue oficialmente. Nix deixou cair o botão feio aos pés de Cedric. Cedric o pegou e o colocou na palma de Maren. Guarde-o, disse ele. É terrível. Brin soltou um suspiro pelo nariz, um pequeno aviso contra a tolice. Ele sobreviveu ao meu treinamento. Com dificuldade. Lorne abaixou sua pena, o que de alguma forma o fez parecer ainda mais atento. Eu também? Maren fechou os dedos em torno do botão. Mais tarde, depois do desfile, depois da remoção de Varric, depois que Armaria recebeu 3 páginas de novos padrões de conforto, e Fena recebeu um pedido real por a lavanderia ter sido subestimada, Cedric veio ao pátio leste. Maren estava lá com os filhotes. Rook dormia nas escadas. Nix havia organizado objetos roubados em uma linha arrumada. Brin descansava com a cabeça no colo de Maren, sua ombreira ajustada ao lado para a limpeza. Cedric parou na beira do silêncio. Posso sentar? Maren ergueu uma sobrancelha. Você está me perguntando? Estou aprendendo. Rook abriu um olho e fez um som baixo de aprovação. Cedric sentou-se ao lado dela no degrau de pedra, tomando cuidado para não incomodar Brin. Por um tempo, nenhum dos dois falou. O pátio cheirava a pedra esfriando, lã limpa e fumaça distante de festival. A luz da lua prateava as ombreiras dispostas ao lado de Maren. Suas mãos doíam, suas costas doíam, seu vestido estava amassado, sua fita havia escorregado, ela nunca se sentiu menos invisível. Cedric apoiou os antebraços nos joelhos. Eu deveria ter visto antes. A armadura, os filhotes, a corte, você. Maren passou uma mão pelo pelo de Brin. As pessoas veem o que o posto delas as ensina a ver, e o que o seu lhe ensinou. Manchas, costuras, quem está prestes a gritar, quem esteve chorando, quais lençóis pertencem a convidados tendo casos extraconjugais. Cedric virou a cabeça. Maren sorriu. A lavanderia sabe tudo. Isso é alarmante. Correto. Nix empurrou uma colher roubada na bota de Cedric. Cedric a aceitou com profissionalismo crescente. Maren o observou. Você pediu para me cortejar. Eu pedi. Isso causará problemas. O menor filhote ficou quieto, o que fez o silêncio parecer suspeitosamente oficial. Sim, eu ainda sou uma ômega da lavanderia. Maren se manteve firme enquanto a corte decidia se a honestidade contava como desobediência. Sim, eu estou mantendo o emprego. Pela primeira vez, seu silêncio serviu ao trabalho, não à coroa. Eu ficaria desapontado se você não o fizesse. Ela o estudou em busca de qualquer traço de performance real. Não havia nenhum. Apenas Cedric, cansado após uma vitória pública, sentado em um degrau frio com uma colher na bota e um filhote de lobo usando sua sombra como travesseiro. Maren permitiu-se acreditar em um pequeno pedaço de cada vez. Então você pode me cortejar, disse ela. Seus olhos esquentaram, obrigado. Devagar. Bom, um filhote de lobo se moveu nas proximidades, lembrando a todos que os verdadeiros juízes tinham dentes. Não haverá discursos públicos toda vez. Isso pode ser difícil. Tem um mordomo agora elaborando procedimentos. A corte tentou parecer educada e falhou em várias direções ao mesmo tempo. Cedric. Seu nome saiu antes que ela pudesse impedi-lo. Ele ficou imóvel, não frio, não orgulhoso movido. O rosto de Maren esquentou. Nix, sentindo a fraqueza, roubou o botão feio de suas mãos. Nix. O filhote disparou. Rook acordou e se juntou, porque qualquer coisa que valesse a pena perseguir, valia a pena estragar.
Brin se levantou rapidamente, depois parou, percebeu que seu ombro não doía e correu atrás deles. Maren se levantou. Cedric se levantou ao lado dela. Os 3 filhotes de lobo lunar correram pelo pátio com o botão feio, enquanto o rei Alfa e a lavadeira ômega os perseguiam sob o luar. Eles não pegaram Nyx por 12 minutos. Quando finalmente o pegaram, Cedric estava rindo, Maren estava sem fôlego, e o botão de alguma forma havia acabado no pelo da orelha de Hook. Maren se encostou na fonte, ofegante. Seus lobos sagrados são criminosos. Nossos lobos sagrados, corrigiu Cedric. Pousou suavemente. Maren olhou para os 3 filhotes. Hook sacudiu o botão para fora. Nyx pulou. Brin ficou sobre ambos como um guarda fingindo não brincar. Então ela se virou para Cedric. Nossos lobos, concordou ela. Cedric pegou a mão dela. Um desfile os observava agora. Nenhum ancião objetava, nenhum título explicava. Apenas a lua, o pátio, 3 filhotes de lobo de guerra mal comportados e um futuro que cheirava levemente a lã limpa, sabão e problema. Maren apertou a mão dele uma vez. O rei Alfa apertou de volta. E em algum lugar perto da fonte, Nyx roubou o botão novamente. A perseguição que se seguiu tornou-se o primeiro teste não oficial da nova autoridade de Maren. Ninguém no pátio leste sabia se uma guardiã do equipamento e do conforto dos lobos lunares tinha o direito de mandar um rei alfa em torno de uma fonte. Maren decidiu que a resposta era sim quando Cedric quase pisou em uma ombreira recém-limpa. Ela o apontou para a esquerda, mandou Rook para a direita e disse a Brin para bloquear o arco antes que Nyx escapasse para o jardim de rosas. Cedric obedeceu. Essa foi a parte que os guardas lembraram. Não o discurso público, não o desfile, nem mesmo Varric sendo removido com óleo do templo em sua luva. Os guardas lembraram de seu frio rei Alfa, virando bruscamente porque uma lavadeira ômega com sabão na manga lhe dissera para cuidar da armadura. Nyx lembrou apenas do botão. Ele disparou entre as pernas de Hook, saltou sobre um canteiro de flores e tentou se esconder sob um banco de pedra. Brin o bloqueou com um passo silencioso. Hook baixou sua cabeça enorme do outro lado. Cedric se aproximou por trás com paciência real e manchas de grama em um joelho. Maren se ajoelhou na frente do banco e estendeu a palma da mão. Troca. Nyx piscou para ela. Ela produziu um toggler de chifre rachado do bolso de seu avental. O botão pousou em sua mão imediatamente. Cedric encarou o toggler. Você carrega subornos de emergência? Eu carrego soluções práticas. Hook espirrou na fonte. Brin encostou no ombro de Maren por um breve segundo, depois fingiu que tinha sido um acidente. Aquele pequeno peso significava mais do que outra rodada de aplausos. Significava que o filhote, mais assustado agora, confiava nela para a proximidade. Maren guardou o botão feio com segurança em seu bolso. Amanhã haveria novas regras, novos boatos e provavelmente 3 novos desastres com pelos. Haveria nobres que sorriam docemente demais e sacerdotes que cheiravam cada correia. Haveria armaduras para limpar, padrões para escrever e um rei aprendendo que namoro poderia envolver horários de lavanderia. Pela primeira vez, Maren não sentiu que o futuro era uma porta se fechando antes que ela chegasse a ela. Sentiu como um portão deixado aberto. 3 filhotes de lobo lunar correram por ele primeiro. É claro, Cedric a seguiu ao lado dela, ainda segurando sua mão. Obrigado por ouvir. Se esta história te fez rir, clique naquele botão de curtir e inscreva-se para nunca perder nossa próxima história. Vemo-nos na próxima.